Olá a todos, meu nome é Caroline, sou estudante de Educação Física bacharel na Universidade de Brasília. Tenho como professor orientador o professor Paulo Gutierrez e realizei o BIBIC sobre a avaliação do déficit de força muscular em indivíduos com tendinopatia glútea. E agora eu vou falar um pouco sobre esse artigo que eu fiz. Trata-se de um artigo de estudo transversal sobre a avaliação de força muscular de pacientes diagnosticados com tendinopatia glútea, entendendo como tendinopatia uma dor crônica relacionada com o comprometimento e o desempenho de atividade de um tendão, podendo ter ou não um edema local, sendo lesões que acontecem por uso excessivo comum, podendo atingir qualquer um da população. Portanto, a tendinopatia glútea, também conhecida como síndrome da dor trocante, ou bursite trocânter, é caracterizada por uma dor crônica intermitente na lateral do quadril e ou da coxa ou nádega, contendo uma sensibilidade sobre o ponto focal do trocante maior, com um agravamento da dor de acordo com a atividade ou posição do paciente. Poucos estudos investigaram as deficiências físicas em indivíduos com tendinopatia glútea. Sendo assim, esse teve o objetivo de descrever e analisar a relação entre o déficit de força dos músculos do quadril com o desenvolvimento e a gravidade da tendinopatia glútea. Os métodos utilizados foram o local de estudo, que foi realizado no Hospital Ortopédico e Medicina Especializado Homer, localizado na Asa Sul, Brasília, DF. A admissão dos pacientes foi através do encaminhamento daqueles que foram diagnosticados com tendinopatia glútea através do exame de ressonância nuclear magnética e atendidos no Homer, utilizando como critério de inclusão aqueles indivíduos que têm mais de 18 anos e como critérios de exclusão aqueles pacientes com diagnóstico de artropatia de quadril e afeições da coluna lombar. Os instrumentos utilizados para a coleta foram os dados pessoais e antropométricos, como peso, altura, índice de massa corpórea, (IMC), características da queixa principal, tempo de queixa, local e o tipo de dor. Os procedimentos utilizados foram a avaliação da força muscular dos músculos do quadril, através da realização dos movimentos em contração máxima isométrica, utilizando os movimentos do quadril de flexão e extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa, e todos eles mensurados com o dinamômetro manual. Já a análise estatística dos resultados ocorreu utilizando aspectos semelhantes encontrados na literatura, no qual se tem a realização de cálculos de assimetria, desvio padrão e média. Foram contabilizados ao total e analisados 26 pacientes com média de idade de 55,85 anos e com desvio padrão de 14,7, sendo em sua maioria pacientes do sexo feminino que possuíam tanto patologia do quadril direito quanto do esquerdo, assim como também foi apresentados pacientes com patologia bilateral. Os movimentos que mais apresentaram desequilíbrio muscular foi no movimento de adução, que foi cerca de 42%, onde uma taxa maior que 15 já é considerada risco. Já os movimentos que menos apresentaram desequilíbrio muscular foram os movimentos de rotação externa e extensores do quadril, ambos com apenas 11,54% dos pacientes com assimetria entre os membros. Concluindo, observamos que a resposta do problema da pesquisa é que existe sim déficit de força dos músculos do quadril nos pacientes, mas que só em alguns dos pacientes dessa doença. Não ocorre na maioria. Então, esse é um fator diretamente relacionado com a doença, podendo ter outras causas. Não foi possível, então, afirmar que a gravidade da doença está relacionada ao déficit de força apresentado, pois não foi apresentado nenhum indício que a gravidade da doença tem relação alguma com o déficit de força apresentado por alguns pacientes. E essas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada.